Oi, tudo bem? Graça e paz, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui no canal. E hoje nós temos um convidado muito especial. Chegou a hora e está aqui conosco o pastor Reginaldo da Igreja Metodista do Brasil. Pastor Reginaldo, graça e paz, tudo bem contigo? Juninho, tudo bem? Que alegria em receber você aqui junto alegria nossa, né? Deu certo, né? Graças a Deus, né? E vamos falar um pouquinho desse ministério aí, essa paixão pelo ministério pastoral. Quanto tempo de pastor? Vamos lá, já faz 23 anos já 23 pastor. anos. Uma paixão que move a sua cresce. vida. Exatamente. Que coisa boa. São 23 anos de muito aprendizado, né? Muito crescimento. Aqui em Ibaiti... 7 anos em Ibaiti. 7 anos em Ibaiti. Uhum. E aí, durante esse tempo de ministério, esse tempo de pastorado, muitos testemunhos, muitas coisas acontecem, né, pastor? Exatamente, né? Tem muita coisa boa para contar, né? Muita coisa. São 23 anos e você tem que levar em consideração que nesses 23 anos tem o período de formação também, né? Então são 7, na Igreja Metodista, são 7 anos de formação, onde nós já se envolvíamos e nos envolvemos na obra, né? Como seminarista. São alguns níveis que a gente vai alcançando como pastor seminarista, né? E depois até a formação, né? E além do pastorado, a área da educação também, juntamente com a sua esposa, como é que é? Exatamente, né? A minha esposa, ela é formada, ela é professora, né? Formada em letras português e inglês, né? E espanhol. E então ela também acompanha, né, nessa parte do ensino também, evangelista, prega junto comigo lá, me ajuda na igreja, Louvado né? Minha companheira Deus. Lá sempre. Família né? toda unida. Toda unida, toda. Que coisa maravilhosa, isso é muito bom. Os né, filhos pastor? também envolvidos na igreja. Eu tenho um filho que mora hoje em Curitiba, né? Está envolvido lá na Igreja Metodista do Bacaxeri, o Rafael. Bênção. E o Guilherme está com a gente aqui, né? O Rafael tem 24 anos, o Guilherme tem 18 anos, também envolvido na igreja. O tempo passa, hein, pastor? Passa, Meu Deus tempo do passa. céu. E assim, como que foi assim o seu chamado para o ministério? Já é de família cristã? Como é que é? Então, Julinho, na verdade, a minha família toda é metodista. Todos são metodistas, certo. Nós temos uma caminhada longa. Já nasceu num berço cristão? Num berço cristão já. Ah, né? sim. E então o meu pai metodista, minha mãe é também filha de pastor, né? O pastor Leão, inclusive foi pastor então aqui em tem Ibaiti. mais pastores na família. Olha, eu tenho hoje total, deixa eu ver se eu consigo me lembrar, né? Então eu tenho o meu avô, pastor Leão, que foi pastor inclusive aqui em Ibaiti, né? O meu pai, a gente fala o seu avô que foi o fundador da igreja aqui, esse é interessante a minha história aqui em Ibaiti, né? Porque eu sou da família Paraíso, né? O meu avô, família conhecida. O meu avô, Benedito Rosa Paraíso, eles eram presbiterianos. Eles eram presbiterianos nessa época. E aí houve uma situação, né? Como no momento da igreja e tal. E 76 pessoas saíram da igreja presbiteriana naquela época e ficaram assim sem pastor, né? E aí o meu avô, e juntamente com alguns irmãos, o meu avô, a história é essa, né? Ele pegou um cavalo na época, né, daqui, e foi para Jacarezinho, e foi encontrar um pastor metodista lá. E aí ele pediu para que esse pastor pudesse então pastoreá-los nesse tempo. E aí esse pastor então começa o movimento metodista aqui em Ibaiti, né? Formou ali uma congregação Formou uma congregação e isso já vai aí seus 95 anos já, né? Que a igreja metodista está aqui em Ibaiti, né? Então, mas a história da metodista com a presbiteriana é quase na mesma época ali. Mesma época, é interessante quase isso aí. Até tem uma história muito bonita, meu pai, que já é falecido, ele contava essa história, em que o meu avô, então, ele na época da geada, ele era fazendeiro aqui e teve um problema com café, com a geada e tal. E aí eles foram embora, vendeu tudo e foram embora para o Mato Grosso. E aí o meu avô, né, quando eles estavam lá indo para Cuiabá, o meu avô, pai da minha mãe, ele foi pastor desse meu avô também, que é o fundador da igreja. Só. É uma mistura, coisa, né? De Deus mesmo. A família, né, se pastoreando. E o pastor Leão, então, manda uma carta para a igreja presbiteriana de Cuiabá, que não tinha metodista lá, dizendo que eles estavam indo para Cuiabá, uma família, era grande a família, o meu avô tinha 16 filhos, eles estavam indo para Cuiabá, e aí então a igreja presbiteriana acolhe eles em Cuiabá. Meu pai conta com lágrimas, né, que quando ele chegou na divisa lá no Rio, né, se não me engano, Rio Paraguai, eu acho, né,
E aí eles estavam chegando de balsa, né, atravessando o rio, que deu uma enchente. A igreja presbiteriana, o pastor, toda a igreja, que bênção, estavam na beira do barranco, louvando a Deus, cantando o hino, recepcionando a família, né, naquele momento. Nossa, uma história assim. Então a igreja presbiteriana, a igreja metodista, ela por muito tempo, até hoje, né, a gente se respeita e há uma... Inclusive, o senhor estava, né, me contando da sua amizade com o pastor Hélio, sim, né? Sim, exatamente. Havia uma reciprocidade. Uma reciprocidade. Que coisa linda. São igrejas irmãs, né? Afinal de contas, lá no céu não vai ter Não vai, igreja, né? Vai ter o cristão, né? Mas falando um pouco assim, como que começou o seu ministério, assim, quando então, você sentiu Julinho, o chamado? Eu tinha um chamado, desde os meus 14 anos, eu tive uma experiência com Jesus mesmo. Né? Sempre teve o sonho de ser pastor? Não, algo assim? Nunca tinha assim, ideia, assim, né? Não era muito envolvido na igreja, como o pessoal fala, né? Então, família cristã, a gente ia, participava, normal. Mas não era aquele adolescente rebelde, aquela coisa toda, não. Teve um período, dos 14 aos 16 anos. Normal. Mas com acho que 16 anos, eu tive uma experiência, até aqui em Telemaco Borba, no Recanto Metodista, onde uma pastora estava falando sobre missão. E aquilo ardeu no meu coração. Daí, naquele momento em diante, eu entreguei minha vida para Jesus e comecei então com essa ideia. Eu falei assim, eu vou ser pastor. Esses missionários mexem com a gente, meu Deus. E a partir daquele momento a minha vida foi voltada para estudo e pensando. Então com 18 anos, 17 para 18 anos, já estava no seminário. Olha que A minha primeira igreja eu assumi com 21 anos. Jovem, muito jovem. A igreja metodista em Araucária, Paraná. Foi minha primeira igreja, fiquei 7 anos lá. Aí depois eu fui para Bandeirantes Cascavel aqui em Baiti agora. Quer dizer que o pastor Reginaldo, assim, quando entra na igreja é para ficar mesmo. A média tem sido boa. Há 7 anos aqui em Baiti. 7 anos em Baiti. E tem sido uma bênção para a igreja, Amém. Como os irmãos. Glória a gente tem bastante amizade com os irmãos da igreja lá. Bênção então mesmo. As pessoas sempre comentam da alegria, da paixão, né, do amor pelas almas, do amor pelo evangelho que o Senhor tem. Glória a Deus, né? Isso é maravilhoso. Nós amamos muito o que fazemos, né? A família faz isso, né? E a gente segue o ministério. Tem os momentos E tem um ruins. apoio total da família, pastor. Total, a esposa, filhos, né? A gente sempre teve esse apoio, né? As dificuldades do ministério hoje, pastor? Olha, Julinho, as dificuldades, eu sempre falo assim, né? Elas sempre existem em qualquer área. E sempre existirão. E sempre existirão. Eu sempre falo assim, né? Que a gente resolve uma situação, já surge outra, né? De manhã a gente acorda... O inimigo não dá trégua. De manhã a gente acorda e fala assim, Jesus, e daí? Qual é a próxima, né? E até porque o inimigo também não dá trégua. É verdade. Né? Nós lutamos pelo reino, né? Exatamente. O reino é salvar vidas, salvação. E não é isso que o inimigo quer. Né? Então os empecilhos aparecem, mas uma coisa interessante é persistência. Assim, a Bíblia nos ensina, né, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Estou lendo esse livro aqui, ó, é maravilhoso. Ótimo livro, literatura excelente, né? Seus passos, o que faria Jesus, né? Realmente. E a persistência é o segredo da nossa vida espiritual. É verdade. Né? Porque quando nós persistimos, né, nós investimos a nossa fé nessa persistência, a vitória é certa. Dependendo né? sempre do Senhor. Às vezes com lágrimas, às vezes com muita dificuldade, né? Às vezes nos sentindo sozinho também, que o ministério pastoral tem um perigo muito grande, é andar sozinho, né? E aí que nós erramos, nós pastores e pastoras, né? Então nós precisamos entender que nós precisamos ter alguém para nos discipular, alguém para orar pela gente, para apontar o dedo para a gente. Somos falhos também, né, pastor? Exatamente, então, né? dependemos dessa graça maravilhosa de Deus e dependemos uns dos outros, né? Exatamente. Criar pontes, né? Exatamente. Entre eu e você, isso é muito importante, o amor, né? Exatamente. Mas a questão das dificuldades, isso foi com os discípulos, isso... Todo o tempo, Desde que o pecado entrou no mundo. Todo o tempo. A igreja ela é muito dinâmica, né? Então são várias histórias, né? Verdade. E as histórias elas são inúmeras e nós precisamos então trabalhar e saber trabalhar isso com as nossas ovelhas, né? As ovelhas também precisam entender que a persistência é o segredo, né? Quando nós persistimos, nós não erramos. Né? Então ficamos firmes, né? Alicerçados na palavra, e é essa palavra que nos alimenta, né? Então
fica firme que tudo vai dar certo. Essa luta contra o pecado não é fácil, principalmente os novos convertidos. Exatamente. É uma luta constante, né? E aí vem a palavra, né? A palavra nos dá a força e nos dá também o manual de como resolvermos situações, né? Então, toda e qualquer situação, o nosso centro nós temos o nosso manual. A Bíblia como centro a nossa única vida. Regra de fé e prática. Exatamente, é a palavra de Deus, né? E durante todo esse tempo de pastorado, muitos testemunhos, muitas conversões maravilhosas. Muitos. Surpresas agradáveis. A coisa, até hoje mesmo estava comentando com o irmão, né? A maior alegria é ver as pessoas bem, né? Eu sempre falo assim que a paga de um pastor, né, não é o dinheiro, mas é a alegria de ver pessoas alegres, né? Então, a gente às vezes entra em situações conflitantes, casais, né, juventude, né, pessoas perdidas, e você vê então o que Deus começa a fazer na vida das pessoas, né? Começa a trabalhar na vida das pessoas. Eu já me peguei uma época, eu me lembro, uma situação que eu passei, um casal 3 horas da manhã me liga, né? E uma cena assim deplorável, né? Se agrediram e tal. E eu me vi, né? No quarto do casal, sentado na cama, no meio, assim, a esposa de um lado, o marido do outro, e eles brigando, e falando, se agredindo em palavras. E daí, de repente, um olha pro outro e fala assim, puxa vida, olha que papelão nós estamos fazendo, olha o pastor aqui, né? Aí oramos, se reconciliaram, né? Então, essa alegria de saber que não há nenhuma situação que Deus não possa resolver, né? A restauração no casamento, meu Deus. Exatamente, né? E a gente trabalha muito também com jovens na questão da drogatização, né? Então, você vê a transformação, a maneira como eles chegam e a maneira como eles saem. É maravilhoso, é tremendo. Deus faz coisas grandiosas. Maravilhosas. É só confiar e seguir o caminho. Entregar. Não tem erro, né? Não desistir, né? Que em seus passos, o que faria Jesus? Exatamente, nesse sentido. Esse é o caminho correto, né? Fazer discípulos, pastor. Fazer discípulos é uma ordem de Jesus, né? Eu sempre falo. Mas uma coisa interessante, né, Julinho? A gente não faz discípulos para nós. Eu acho que essa é uma coisa hoje no mundo em que nós vivemos, nas igrejas em que nós vivemos, no contexto das igrejas que nós vivemos, a gente confunde muito essa questão. E é uma discussão hoje até teológica sobre essa situação, né? Quando Jesus faz discípulos, ele não faz para ele faz para ele, né? Para Jesus, né? Mas quando ele sai, os discípulos de Jesus, eles são fiéis. Por que eles são fiéis? Porque nós temos que entender que quando nós evangelizamos, quando nós discipulamos pessoas, nós não discipulamos pessoas... Estamos glorificando a Deus. Nós não discipulamos pessoas para uma denominação. Nós discipulamos pessoas para o reino de Deus. Para o reino de Deus. Hoje eu estava fazendo uma Santa Ceia na casa de uma irmã, e aí nós estávamos conversando justamente isso aí, né? Nós não nos alegramos quando uma pessoa sai de uma igreja para outra. Nós não ganhamos nada. Ela já é do reino. A alegria que produz no céu, a festa no céu, é quando um pecador se arrepende. Olha que benção, né? Então o discipulado, ele é uma coisa interessante, é pro reino. Já aconteceu alguma vez de você evangelizar uma pessoa e ela ir para outra igreja? Muitas e muitas vezes. Muitas e muitas Talvez vezes. a maioria das vezes eu vou dizer para né? você que a gente paga o preço, evangeliza, a gente trabalha com ela, e aí no final eu falo assim, pastor... Legal, o senhor foi legal. Mas eu gostei da Assembleia, gostei da Presbiteriana. Deus me direcionou, amém, minha irmã. Deus direcionou, tá tudo certo. Porque mas o nosso trabalho é pro reino. É o reino, a salvação. É esse discipulado, né? aí. E muitos amigos, né? Porque essa é a nossa obrigação, né, pastor? É nossa, exatamente. Nós temos, esse id está no imperativo. Exatamente. É um mandamento de Cristo para nós. Toda igreja, todo cristão, se tem um dom, o dom é o evangelismo. Né? E o senhor acha que esse encargo fica só para pastores? Não, é toda a igreja, né, Julinho? É uma coisa interessante, né? A ovelha gera ovelha. Né? Então nós temos que entender que o papel do pastor é motivar as ovelhas a serem ovelhas, né? E as ovelhas, então, elas também têm a responsabilidade do evangelismo, não fica só nas costas do pastor, né? Porque você tem que entender assim, o pastor não é a igreja, o pastor faz parte da igreja, faz parte do ministério da igreja, né? Então a ideia de uma igreja missionária, Atos 2,42, você não vê os apóstolos de casa em casa, você vê os irmãos se reunindo em casa,
né? Essa é uma coisa interessante. Até os apóstolos, né, depois trabalham com os ministérios, diáconos, né? Sirvam aqui, a gente precisa orar, a gente precisa visitar, né? Então os diáconos sirvam a mesa para deixar um tempo para a gente fazer aquilo que Deus nos chamou a fazer. Então essa distribuição, a igreja, ela é de dons e ministérios. A igreja, então, toda igreja evangeliza, toda igreja ora, né? Então a gente tem lá o ministério de intercessão, mas todo mundo ora. Não é assim? Ministério de diaconia, serve para servir a mesa, ajudar, mas todo mundo faz isso. Todos os membros da igreja têm a mesma obrigação. Né? Esse é o sentido. Né? E em se tratando de missões, a igreja que não faz missões, qual a sua opinião? Aquela igreja que fica ali estagnada, pensando nela mesma, engordando, aquela coisa toda. Aí a gente vai trabalhar a questão bíblica, né? A própria palavra, né? E de fazer discípulos. Então a igreja, uma igreja sadia, é uma igreja em movimento. É uma igreja missionária. Uma igreja missionária, né? Às vezes ela não tem a missão local em si, mas ela tem a missão que é a própria denominação. Por exemplo, na igreja metodista nós temos missões em outros, né? E a gente contribui todo, financeiramente, né? Enviando pastores da nossa igreja mesmo, Metodista do Brasil, né? Inúmeros pastores saíram daqui. Né? Inúmeros pastores foram designados para essa missão. Né? Então a igreja faz missão fazendo discípulos, a igreja faz missão ajudando monetariamente, né, financeiramente a missão, e a igreja faz missão saindo, né? Orando pelos missionários que estão lá em países distantes. Uma igreja sadia é isso, uma igreja que tem o coração na missão. Né? E o senhor tem esse coração missionário? Olha, rapaz, eu tenho. Eu gosto muito. A sua conversão, como você me disse, já foi a partir da missão. Foi a partir da missão, exatamente. Missão está no coração da gente, né? Isso arde no verdadeiro coração. Cristão tem que estar, né, pastor? Tem que estar. Aquele que realmente anda nos caminhos do Senhor. Exatamente. Aquele que ama a Deus. É interessante, Julinho, também destacar, né? Missão não é só abrir igreja, né? O evangelismo ele vai além de quatro paredes, além de uma questão física, ela é espiritual. Né? E isso que eu me preocupa, às vezes, pastor, que a gente vê algumas igrejas muito ativistas ali entre eles. Exatamente. É muito conhecimento entre eles ali, mas não sai. Fica ali entre quatro paredes, muito no templo. Exatamente. E esse é um perigo também. É um perigo porque é aquela coisa assim, né? A gente tem que entender que nós fazemos parte do reino. Ninguém é mais importante do que o outro. Todos nós somos importantes para Deus, né? Então, seja a maior igreja ou a menor igreja, todas elas cumprem com a missão de salvar vidas. A nossa missão é salvar vidas. A partir do momento que a igreja ela muda o foco, ela fica individualista, né? Fica só na sua denominação, não tem uma conversa, né, conexional com as outras igrejas, aí nós cai num perigo muito grande, né, do individualismo, do egoísmo, né? Então a gente tem que entender que por isso que a Bíblia fala, muitos serão surpreendidos, né? Mateus fala, Jesus lá fechando a porta e diz assim, eu preguei em teu nome, anunciei, expulsei demônio em teu nome, e Jesus vai falar assim, não vos conheço. Então o cuidado é muito grande. É simples, Apocalipse, as cartas em Apocalipse para as igrejas. As igrejas. Né? A igreja morna, a igreja fria. Então, vários, né? É gostoso. O fato é que não existe igreja perfeita. Exatamente. Não existe casamento perfeito, né? Não somos perfeitos, exatamente, né? Mas a gente tem que sempre estamos sempre melhorando, né? Sempre em crescimento. Sempre em crescimento, não né? Não há a igreja. O processo da santidade. A igreja estagnada, na minha opinião, é uma igreja parada, é aquela igreja que está satisfeita consigo mesma. Só que o problema é que a igreja não pode estar satisfeita consigo mesma. Porque quem vai cobrar a igreja, quem vai julgar a igreja é Jesus. Então nós temos que olhar para Jesus e falar assim, Jesus, qual é a tua vontade para a nossa vida? Né? Se submeter à vontade de Deus, de Cristo, sempre. Né? A gente pode fazer planos, né? A igreja no final do ano geralmente faz os projetos, os planejamentos, os planos de ação, né? Mas eu sempre falo para minha liderança, agora vamos orar, vamos colocar diante de Deus, é isso que Deus quer, né? Essa é a vontade dele. Deus? Exatamente. Constantemente há mudanças no meio da caminhada, né? Deus sempre nos surpreende. O coração não é para fazer planos, mas realizar vem do Senhor. Né? A gente tem que confiar
sempre na palavra de Deus. Mas que bate-papo gostoso. Que legal, Julinho. Eu estou muito feliz em te receber Maravilha. Aqui. Que não seja o último, né? Não vai ser o último. Estou à disposição, maravilha. Nós também estamos aqui sempre à disposição, nosso cantinho aqui. Glória a Deus. Humilde, olha, parabéns, viu? Mas... Parabéns. Boa qualidade, papo bom, né? Gostoso, agradável. Me senti em casa, viu, Julinho? E hoje esse negócio de podcast, né? É muito fácil, né? É algo assim que todo mundo gosta de um bom bate-papo. É verdade. E eu acho que as pessoas têm essa carência, né? De um bom bate-papo, de uma conversa amiga. Quem está aí do outro lado, né? Tá aí junto com a gente, né? Que benção, é bom, maravilha. Né? Compartilhar as coisas de Deus. Que maravilha, Júlio. Espero ter ajudado em algumas coisas, né? Com certeza. Muito importante, né? Principalmente na caminhada pastoral também, né? A gente está sempre à disposição. Quando você precisar, estamos aqui para ajudá-los aí. Da mesma maneira. Que Deus abençoe muito sua vida, Deus abençoe. Seu ministério. Glória a Deus. E para encerrar, então, ora para nós. Opa, vamos lá? Vamos orar então. Ó Deus, graças te damos neste momento, Senhor. Eu quero primeiramente louvar a Deus pelo privilégio de estarmos aqui e tendo esse bate-papo gostoso com o irmão agradável, abençoado, querido, que é o Julinho, obrigado, Senhor. Eu oro também para aqueles que estão nos assistindo, que a tua graça, que a tua paz, que o teu amor, que a tua provisão estejam sobre eles. Amém, Senhor. E que eles entendam, Senhor, que a persistência é o segredo espiritual para a nossa vitória. Amém. Que possamos persistir na fé, persistir determinantes no reino de Deus, e sempre firmes na presença de Jesus. Que a bênção do Senhor seja sobre todos que estão nos assistindo nesse momento e sobre a vida do Julinho também. Amém, em Senhor. Nome de Jesus. Amém. 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 Louvado seja Deus. Amém. Até a próxima. Que a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e toda a sua família. Muito obrigado pela companhia. Obrigado por você ter ficado com a gente até o final desse vídeo. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Amém.